Yanuetewe, descem tamanho. Tu, Yanuetewe, apuro tamanho. Yanuetewe, descem tamanho. Yanuetewe, apuro tamanho. Tu, Yanuetewe, descem tamanho. Eu vou de um cacabarapicé, eu vou de um cacabarapicé, e a noite descem da ruim. E a noite a coroa da ruim. Gente, esse é uma iniciação, um chamamento do Jeje Marie ao começo de qualquer evento de significação grande. Vamos agora fazer a execução de um toque para o nosso patrono Xangô. Caô, cadê esse? agradecendo a todos a presença. Vamos para eles.
Vamos começar a parte também importante, que é a abertura e a continuidade dessa cerimônia. Eu até preparei um discurso, tem 28 páginas, vocês vão ter paciência, porque eu vou ler tudo. Eu escrevi o seguinte: ilustríssimas senhoras e ilustríssimos senhores convidados presentes, irmãos e irmãs, colaboradores desta Irmandade. Mais uma vez me foi dada a responsabilidade e a honra de abrir e conduzir este evento com a colaboração de todos os que atenderam ao nosso chamado. Este é um momento de grande felicidade para nós, que vivenciamos mais uma passagem de ano repleta de realizações e elaboração de projetos para outro ano que certamente se iniciará. É mais um aniversário da Irmandade Beneficente de Eugés, Alguns e Tatas, seu Bato. Este que é o 9º ano de existência de uma Irmandade que surgiu mediante regeneração de entidades ancestrais e o trabalho de 12 sacerdotes empenhados na missão de preservar os valores ensinados pelos nossos avós. Esta é uma realização de mais um encontro de Eugés, Alguns e Tatas. Significa dizer mais uma iniciativa desta Irmandade, cuja pretensão é dialogar e abrir novas frentes de discussão sobre a tradicionalidade e o desdobramento das responsabilidades, da importância e do comportamento destes sacerdotes dentro e fora da sociedade religiosa afro-brasileira. É com a certeza de que iremos contar com a valiosa participação de todos os preocupados com o tema, além da colaboração dos palestrantes escolhidos criteriosamente para dividir seus conhecimentos com quem se interessar, que declaro aberta a proclamação deste evento com a proteção de Xangô. Caô, cabeça. Cada encarregado de comunidade religiosa é o rei dentro da sua comunidade. Cada um dirige o seu terreiro, como acha que deve. Cada um tem a sua consciência espiritual e religiosa, e ninguém pode mexer nesse espaço, que é sagrado. Quem manda é o dono. Mas a gente sente que tem muita distância entre uma comunidade e outra. Esses distanciamentos terríveis. Muitos são justificados e muitos não são. São invenções que não levam a lugar nenhum. Mas quem somos nós para declarar o que é e o que não é correto? Por isso nós conseguimos a essência de duas pessoas que são especiais nesse tratado, nesse assunto, que é o Tata Anselmo e a professora Ieda, que também tem vários trabalhos a respeito, tem uma consciência digna do que significa a ancestralidade, o que significa a tradicionalidade. Por isso nós chamamos essas pessoas e vou convidar para formar a mesa agora, tentando esclarecer. Professora, por favor, acomode-se. E uma outra pessoa que nós respeitamos também, muita dignidade, muita proficiência no que ele diz, no que ele escreve, no que ele fala, é o Tata Anselmo. Por favor, professor. E a minha fala é de um Tata de Kiss. Todos os títulos que eu possa ter, além dos que eu já tenho, academicamente, eles são colocados nos pés de Dona Luna. É para ela e é por ela que eu absorvo todos os conhecimentos que eu posso. O primeiro ponto que eu coloco é que o candomblé, ele é dinâmico como a vida. Ele não é estático. Ele evolui de acordo com o passar do tempo. E nós temos que ter, nós, zeladores de santo, tatas, macotas, ogãs, monçóis, nós precisamos ter a responsabilidade de saber que essa tradição custou o sofrimento
e a vida de muita gente para chegar até aqui. Então não é justo, não é admissível que alguém entre para fazer disso uma brincadeira. Infelizmente, como a gente tem visto hoje. Graças a Deus não é a maioria, mas o Silomar já é um grito. Como eu tenho certeza que tem outras instituições que também estão gritando pela banalização que está acontecendo, pela vulgarização que está acontecendo com as nossas tradições em nome da contemporaneidade. E é um negócio tão interessante, porque a gente vê como as pessoas credibilizam o que não deve credibilizar. Como as pessoas brincam com títulos: eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou um zelador de santo que abri a minha casa com 21 anos de santo. E eu tenho tudo isso registrado. Que eu acho que qualquer instituição que queira ser séria, por exemplo, vocês aqui, eu tenho certeza que quando vem uma nova pessoa, vocês vão saber quem é essa pessoa, qual a origem dessa pessoa, qual a veracidade no relato dela, porque a nossa tradição é oral. Em uma época passada a gente podia até acreditar, mas hoje está muito difícil, porque as pessoas mentem deslavadamente. É uma coisa impressionante, as pessoas mentem, e para outras que não deveriam mentir. Sabe por quê? Porque o Inquisi, o Orixá e o Vodum, eles fazem que nem o azeite no copo d'água. Você bota, ele vai lá no fundo, você vira um pouquinho, quando você olha, está na tona. Então qualquer instituição que se preze vai fazer alguma coisa com alguém, vai ver quem é, vai ter, pelo menos, credibilizar, porque você está passando para outras pessoas. Então isso eu vejo com muita tristeza, mas também como uma forma de desenvolver em mim uma vontade imensa de participar de um grupo que defende as nossas tradições. Por que eu faço isso? Porque as pessoas, em nome da modernidade, as pessoas estão fazendo 489 coisas em nome do candomblé. E o candomblé está pagando uma conta muito grande de coisas que ele não fez, e que não faz, e que não é prática. Primeira coisa, quando você está numa determinada casa, as orientações que você tem que receber é daquela casa. Ah, mas é na casa de fulano. Não importa como é na casa de ninguém. Eu saí do terreiro São Jorge, filho da Mamé, sou filho de Menino do Portão, neto de Joãozinho da Mamé, bisneto de Jubirabá. O que eu aprendi naquela casa foi aquilo que eu estou apresentando na minha casa hoje. E você vê determinadas coisas que saem das casas, que inventam coisas simples, mas que deixam a gente triste. Se você segue uma casa, eu não estou falando, gente, a nível de recriminação de ninguém, não. Estou falando da minha visão crítica enquanto zelador de santo e as dificuldades que a gente encontra. Se você está vestido dessa forma, ritualisticamente no candomblé, existe uma forma. Pano da costa é uma indumentária feminina. Aí você vê um monte de homem, bota um pano da costa no ombro e sai andando. Qual é a formação religiosa dessa pessoa? Será? Às vezes a pessoa está até fazendo porque está reproduzindo aquilo que está vendo. E é essa que é a preocupação. Eu não estou aqui querendo julgar quem faz do jeito que quiser, não posso dizer nada. Mas quem for um pouquinho adiante na história vai ver que não é dessa maneira que funciona. Então a gente acaba contribuindo para mais uma avacalhação. E nós somos muito sérios dentro daquilo que nós fazemos. Para toda hora você está sendo interpelado por uma coisa besta. Recentemente, uma das grandes linguistas, hoje africanas, a linguista Bélia Amigas, da Universidade de Angola, que eu estou trabalhando com ela até também no projeto, que eu não Angola por isso, ela deu entrevista e dizia isso.
O português de Angola é o português angolanizado, é o português angolano. É o português onde nós colocamos as nossas marcas nesse português. Aí eu mandei dizer a ela, Amélia Amigas, o português brasileiro é um português, o português que nós falamos no Brasil, um português brasileiro com marcas africanas, e essas marcas africanas são extremamente angolanas. Aí que está a diferença entre, voltando ao tempo espiralar, o tempo que tem uma bola que gira, que vai girando, até nós chegarmos à época de hoje, agora, sem perdermos a essência que estava falando, sem perdermos a essência disso. Isso é que é importante. Eu não querendo, de repente, ficar botando chifre e cabeça de cavalo. Nem procurando chifre e cabeça de cavalo. Então, manter essa essência é que realmente é essencial. E essa essência, aí é que vem a minha parte, essa essência se mantém, está sobretudo na língua, na linguagem cultural, na linguagem religiosa. O que é que marca, sobretudo, a diferença entre as várias nações de Canoa? É a língua cultural, é o uso da língua. Tanto que é muito comum entre os senhores dizer, minha nação não pega. Quando houve uma frase, uma expressão, que não é do seu universo religioso, embora conheça, mas não é do seu universo religioso, então se diz, minha nação não pega. Então, a língua realmente é fundamental, porque a língua é o maior fator de identidade e identitário de um povo. Identidade dentro do grupo, identidade em relação a outros grupos. Por exemplo, na nação Queto, se eu digo é Sheô, todo mundo sabe que essa é a nação Queto. Agora, se eu digo Caçaquidila, todo mundo vai saber, ou não vai saber, que é da nação Queto. A língua marca, a origem da língua marca a identidade da nação. E o que se entende por nação de Candomblé é exatamente isso. No meu entender, na minha visão, é exatamente isso. É um conceito étnico-religioso. Não é um conceito político. É um conceito étnico-religioso. Mesmo porque há 300 anos, 100 anos atrás, quando essas línguas e essas tradições foram trazidas, não havia nação que não havia Angola, não havia Congo, não havia essas nações africanas. Não havia essas nações. Havia o quê? Havia aqueles grupos étnicos, o Pibum, o Congo, o Bum, o Nagô, havia isso. Então, querer dizer, é isso que eu vou chegar agora, sempre desculpem se eu vou desconstruir alguma coisa agora. Querer dizer, por exemplo, que o candomblé é banto não está correto. Dizer que o candomblé é Yorubá também não está. Porque tanto Yorubá quanto banto foram línguas inventadas por linguistas. Yorubá e banto foram línguas inventadas por linguistas no final do século XIX. Mas é recente agora. Por quê? Banto, todo mundo sabe que é o plural de Mutu. Quer dizer, banto quer dizer pessoas, povos, gente. O Mutu é o singular, quer dizer o povo, uma pessoa. Verdade? Então, um linguista alemão, estudando a língua da África do Sul, encontrou semelhança muito grande entre elas. Então ele procurou um nome que pudesse denominar toda essa família linguística aparentada. E que não ele foi buscar exatamente o nome. Tem uma palavra que engloba todas essas línguas que tem um significado. Então, se nós falamos que eu não sei, nós estamos repetindo o que o linguista do século passado disse. Se nós falamos que Candomblé e Yorubá é a mesma coisa. E Yorubá é uma palavra que indica a mesma coisa, um grupo, não de línguas, mas de dialetos. São dialetos, quer dizer, são variantes da mesma língua falada, como no Brasil, que nós temos vários dialetos português, nós temos o baianês, temos o paulistês, temos o sergipês, por aí vai, são vários dialetos, né? São as formas regionais, locais de se falar uma língua, né? Que são diferentes, são de uma região para outra região. Então, Yorubá significa isso, um conjunto de dialetos, é uma língua, enquanto são 300 línguas, Yorubá é uma língua, que é um conjunto de dialetos
falados na Nigéria Ocidental e no Benin Oriental, onde ele é chamado de Nabu, é o nome exatamente. Portanto, essa é aquela coisa. Ver um livro que tem campo, então começar a chamar, deixar de chamar como Angola, que é a dominação correta, certa, historicamente correta, para chamar branco, é uma violência. Me desculpe, mas nós temos que dizer, se eu estou criticando, nós estamos criticando agora, se estou criticando a academia, eu sei que os senhores têm muita razão de criticar a academia, mas muitas vezes copiam a academia sem nenhum senso crítico. Também tem isso, né? Então precisa ter senso crítico para copiar, e criticar e copiar, porque a academia está. Bem, então essa língua é exatamente a que determina essa identidade das várias nações. E na medida que se obedece a língua, você é aceito hierarquicamente. Porque o maior segredo, os maiores segredos, do candomblé, estou falando aqui como acadêmica, eu acho que está exatamente guardado no acesso a essa língua. Porque são essas palavras que sacralizam os objetos. Você pega um pedaço de giz, por exemplo, é giz. Se você pega aquele pedaço de giz, pemba, sacralizou aquele pedaço de giz. Então, o maior segredo, na minha opinião, mantido nos terreiros, é exatamente esse acesso, esse chegar à língua. Porque essa língua é que sacraliza os objetos. Essa língua que faz com que nós possamos entrar em contato com as divindades. Porque essa língua é que marca essa identidade que nós temos. Bem, e, como disse o Tata, só para terminar aqui, Tata disse uma coisa que eu achei fantástica em termos de tradução. Miriam dizia, não morre quem dos vivos vive. E é um ditado do mundo que diz mais ou menos isso. Diz o seguinte: morre a língua, a alma morre também. Então é que Buda exatamente, eu falo um pouco de Buda, você me desculpe eu usar isso, é uma língua que eu adoro falar. Então é que Buda diz que fua, que é morrer, que fua, odiri, de língua, mueniu, alma, o fua, ue. Morre a língua, que fua, odiri, mueniu, o fua, ue. A alma morre também. Então, é esta língua realmente que é a nossa identidade. Agora, é preciso entender outra coisa, que eu tenho sido muito chamada para poder ensinar línguas africanas. Então, Pedro, que línguas africanas são? Você vê, são as línguas do cubano, são aquelas línguas faladas abaixo, eu posso abaixo, mas evidentemente não posso mostrar. Aquelas línguas faladas abaixo do Equador, não é isso? Do Equador, da linha do Equador. São 300 línguas, 500 línguas, não se sabe bem quantas são hoje, mas chega alguns já concluem até quase 500 línguas. Então, quando essa língua vou me falar? Que língua você fala? E também precisamos entender o seguinte: mas eram todas, são línguas faladas há 2, 3 séculos atrás, não é a língua de hoje. Então, engano. E se inscrever no curso de língua Yorubá, por exemplo, aprender Yorubá moderno, não é a língua sagrada. É a língua corrente, a língua comum no dia de hoje. Então é preciso, é isso que eu digo, é preciso ouvir um pouco a academia, com senso crítico, para também não se deixar iludir e ser crítico. Eu chego, não posso ensinar a língua africana. Que língua africana eu vou ensinar? Bem, nós sabemos que no Brasil, da língua do Banto, as mais faladas realmente foram o Kikongo, Kimbungo e Mbungo. São as línguas costeiras de Angola, do Congo. E da língua do Golfo, Beni, as mais faladas foram o Naguo, que é um dialeto do Yorubá, não foi o Yorubá, não havia Yorubá nessa época. O Naguo está aí, se é certo, chamado de Candomblé Naguo, o Queto, porque o Naguo é falado em Queto, no Rio de Queto, é o dialeto do Rio de Queto, o Naguo e o Fungo. E o fogo que nós ficamos conhecidos como gênero de corremos. São essas duas línguas
realmente foi o fogo que nós tivemos dentro da lei. Então é preciso também que a gente comece a ver dentro da academia essas histórias da África e não ficar apenas de otiva, de ouvir histórias como essa. Agora, eu aconselho sempre a ver a academia com senso crítico. Sem senso crítico para poder não ser enganada por ele. Você tem muita exploração em termos políticos, entendeu? Muita exploração em termos individuais, em termos políticos também. Por exemplo, outro dia eu peguei um livro que me mandaram que eu não entendi. É os oriquis, a tradução dos oriquis. Essa pessoa que escreveu esse livro sabe Yorubá, Yorubá antigo, Yorubá religioso? Não. Simplesmente a pessoa traduziu os oriquis de um livro, botou seu nomezinho lá e traduziu como o nome do autor do livro. Aconteceu isso há um tempo atrás, também com a gramática do Yorubá. E a primeira gramática de língua africana publicada no Brasil foi a Universidade da Bahia, na época não era a Universidade Federal da Bahia, da Universidade da Bahia, publicada. A pessoa simplesmente pegou uma gramática de um urubano, aí o Bamboche, traduziu, botou o nomezinho dela, eu estou falando de tal. Quer dizer, é preciso, então, eu chamo a atenção do senhor, e não critique tanto a academia, porque muitas vezes vocês usam a academia e dessa maneira equivocada. Porque na maior parte é usado de maneira equivocada, e também quem escreve na academia escreve de maneira equivocada. Então dá esse embate entre a linguagem religiosa e a linguagem acadêmica. E, na verdade, fé é fé. E ciência é ciência. Então, agora, o que nós podemos fazer é exatamente compactuar essas duas coisas e ter um pouco de equilíbrio entre essas duas coisas. E é o que eu tenho procurado fazer durante 40 anos da minha vida. Entender esse equilíbrio, a ciência com a religião nesse caminho. Então, me agradecer, eu vou agradecer agora, já que estou falando de língua africana, eu vou agradecer na língua que todos conhecem, que é Yorubá, na língua que todos conhecem, que é o Kikumbu. O Yorubá, Xeô, a Pepupó, e Kikumbu. Em Caçaqui, Naçambi, vai começar. Os senhores talvez estejam não sentindo a emoção que eu estou, mas eu vou dizer da minha. Eu acabo de ver duas palestrantes em dois sentidos distintos, falando da mesma coisa, enriquecendo muito o meu conhecimento. Não sei se os senhores perceberam isso, mas eu estou claramente agradecido pela presença de vocês dois. Vamos continuar trabalhando. E o tema pensei também da palestra da fala de Ieda, a questão da essência. O mestre Didi dizia o seguinte: a gente tem que evoluir, mas sem perder a essência. E ele dizia uma coisa até muito engraçada, e jocosa até, ele dizia: vai gigante eu. Quando eu abri o leilê, não podia ter o banheiro dentro de casa. Tinha um buraco lá no fundo com uma cobertura, quem tinha fazer cocô ali dentro. Agora não, agora eu tenho meu tudo arrumadinho, com banheiro junto, dentro de casa. Isso daí, de que houve? Porque naquele tempo não tinha latrina, não tinha vaso sanitário, não tinha tampa, não tinha gás de escada. Agora tem. Então essa evolução me permite aderir e sem perder a minha essência. Então, esse é um tipo de observação meio chocosa, me perdoe, mas que ilustra tudo aquilo que ele está querendo dizer. Evoluir sem perder a essência. E muita gente está deixando a essência de lado, está acreditando que ganhar $100 para falar na televisão vale muito. Mas, para nós que somos tradicionais e tradicionários, não nos sentimos bem com essas posturas. A língua e a tradição. Eu não pensava que eu ia ouvir esse tipo de colocação. Eu estava preparado para ouvir a dissertação de Anselmo dentro da minha religião, mas não academicamente, como ela colocou. Sai daqui brilhantemente ilustrado. Mabu e Fon. Eu estive no Benin vendo uma briga
E vale a pena abrir um parênteses. Tem pessoas que vão para um outro país e ficam só sentado no trono, no acadêmico, visita aqui, olha aquilo que mandam e come aquilo que pedem. Eu faço o contrário, eu desligo do grupo e vou para essa esquina, de sentar na calçada, ver as pessoas falarem. Eu fui discriminado, inclusive, na Ucrânia, porque lá eles dizem o seguinte, que nós da diáspora não somos dignos da amizade deles, porque nós fomos vencidos, eles são os vencedores. Aí eu comecei a imaginar e perguntei mais alguma coisa, eles disseram, não, nós aprisionamos vocês, vendemos para outro país, eles foram embora, mas vocês foram fracos, fortes fomos nós que ficamos aqui. Tem lógica, né? Então eu comecei a ficar meio é duro, mas é. Então nós íamos para cá como escravizados e eles foram escravizadores. Essa história de escravo que o português fez não é verdade. Eles faziam escravo entre eles mesmo. Todo mundo sabe disso. E aí, eu, sentado na calçada, vi uma briga interessante. Eu perguntei ao rapaz se Marie ficava longe. Disse, não, Marie fica perto. Não estou perto assim, mas tem aqui um rapaz de Marie. Aí o que apresentou de uma forma desconcertante. E aí, você é o vagabundo, você é o sem vergonha. Como é que está lá em Marie? O cara ficou meio descarregado, falou alguma coisa na língua deles que eu não entendi. E pude perceber isso, que a discriminação que nós sofremos aqui é a mesma que está lá. A mesma coisa ocorre até pela língua. Quem não sabe falar fom, sabe falar o fom, é discriminado por aqueles que sabem falar fom. O que sabe falar fom e falar francês, mais digno ainda. E se ele falar inglês, porque a Nigéria está ali perto, e fala inglês na Nigéria, o cara fala inglês, fala francês e fala fom, puxa, esse é aplaudido na roda de malandragem. Os que não sabem nada não são dignos de falar nem de ser ouvidos. É a língua mesmo de tudo isso. Que confusão que se faz. Na segunda vez que eu fui para a linha, eu já comecei a me preocupar mais com a minha dignidade. Eu não quis mais ser chamado de inferior. Porque dói, né? Dói. E eles queriam, na época, que nós da diáspora voltássemos para lá. Fizeram até um porto, o Porto do Regresso, bonito, na beira da praia. Do retorno. Esperando a casa que Sacha deixava os meus ancestrais no calçado, esperando a hora do embarque, está lá ainda. Estão reformando essa casa para ser o hotel que nós, da diáspora, iremos morar quando voltarmos para lá. São essas colocações que a gente começa a pensar que diabo de discriminação, que esperança, que forma de nos enxergar. E depois disso deu um monte de africanos no centro de convenções a reforçar essa ideia de que nós da diáspora devíamos voltar para a terra-mãe. A mamãe África. Mamãe África não é bem assim essa mamãe África não. Os senhores tomem cuidado, porque mamãe África é uma armadilha. Não é muito mamãe como nós estamos pensando. Agora eu queria brindar vocês também com meu colega de irmã chamando Roberto. Ele está com uma mensagem que queria falar para vocês. Eu vou permitir que ele faça isso rapidinho. Meu amigo Roberto, por favor. Se demorar muito pouco. Você tem meio minuto. Bom dia a todos e a todas. Eu tenho aqui uma notícia de tomamos a iniciativa de encaminhar a documentação da CIOBA para um deputado na Assembleia. E no dia 21, eu não sei por que esse negócio do dia 21 fica seguindo a gente, né? No dia 21 de novembro, eu recebi uma mensagem do gabinete do deputado de que a CIOBA
um projeto de lei autorizativa que o governador Jacques Wagner também irá aprovar, será sancionada pelo governador. Bom, isso foi no dia 21. Quando foi ontem, eu sentei com uma pessoa e a pessoa me fez uma comunicação ontem à tarde lá no Pelourinho. Me chamou e disse: Roberto, o seu pedido para a Irmandade de Jeová será aprovado no dia 5 de dezembro, tanto a aprovação da lei como também a da lei autorizativa. Então, no dia 5 de dezembro de 2013, será aprovada essa lei pela Assembleia Legislativa e pelo governador Jacques Wagner. Aí eu peguei as datas, não sei porquê, esse negócio de numeração sempre me persegue. Aí 5 de 12 de 13. Se você somar esses números, o resultado será 12. O gabinete do deputado, que o irmão Valdeiro me perguntou no qual deputado, o deputado é meu xará Roberto Carlos. Não me pergunte por que isso chegou até ele, porque não tem explicação para isso. Surgiu de repente uma ideia de ser feito isso, eu conversando com a doutora Maria Alice. Maria Alice é da assessora da presidência da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral. E ela disse: Roberto, me dê isso que eu vou adiantar. Eu vou fazer isso por você e pela Jeová. E foi feito, e assim, acho que vamos iniciar o ano de 2014 com a Irmandade de Jeová sendo reconhecida pelo município, que já foi, e agora pelo Estado. Bom, mas eu também, trouxe um texto aqui de um cidadão, que no final vou citar o nome dele, que fala sobre ética das religiões. Eu achei interessante, eu vasculhando a minha pasta lá da Jeová, que é a pasta imensa de documentos, e tudo que eu vejo eu vou imprimindo. Eu só costumo ler impresso, eu não consigo ler na tela. Eu tenho essa dificuldade, eu tenho um papel na mão para eu ler. É isso, né? Muito obrigado. Eu não sei porque essa birra, isso é birro, né? Birra, né? Não, Aí começa assim: a ética é a ciência da moral. Significa dizer que a ética deve tratar dos costumes ou dos deveres do homem para com seus semelhantes e para consigo mesmo. Entretanto, essa afirmação se amplia e, consequentemente, se torna mais valiosa quando se quer, de maneira comparativa, verificar como a ética pode ser vista numa comunidade religiosa de matriz africana. Ali, essa ética se amplia pelo fato de se ter de incluir a sua definição, mas um elemento merecedor dos deveres do iniciado, além dele próprio e de seus semelhantes. Trata-se da divindade ou das divindades da sua comunidade, principalmente a sua própria divindade. Assim, teríamos uma ética particular para a religião afro-brasileira, a qual teria basicamente como objetivo, abre aspas, tratar dos costumes e dos deveres do homem para com seus semelhantes, para consigo mesmo e para com suas divindades. Fecha aspas. Não se pode negar que, uma vez ampliada, essa nova ética se faz muito mais valiosa, visto que, assim, com a inclusão de uma força maior, ela deixa de ser discutível no mesmo nível da ética comum, da ética desgastada e seu valor religioso. Não seria cansativo repetir, então, que a ética da religião é uma ética especial. A partir daí é que poderemos entender a responsabilidade do participante, iniciado ou não, comunitário religioso, na preservação do sagrado.
Essa preservação abrange obrigatoriamente todos os pormenores da ritualística de iniciação e continuação da vida religiosa do sacerdote dessa religião, passando pela não divulgação do sagrado, dos costumes e dos deveres de um para o outro. A manutenção do segredo é o ponto mais alto na construção da ética do candomblé. É o segredo do axé que evita a banalização do sagrado. Durante séculos, os seguidores do culto afro-brasileiro mantiveram seus rituais com credibilidade através da não divulgação dos pormenores que compunham o mistério das ações e dos resultados. Mesmo porque, pelo juramento efetuado no momento da iniciação de cada um, ficara claro ser proibido revelar ou até comentar o que quer que fosse, com estranhos, com respeito ao lado de dentro do abaçar. Dessa forma, o culto às divindades afro-brasileiras atravessou um longo período de ameaças e perseguições que chegou ao século XXI, ainda possuindo a sua essência. Agora as ameaças são outras, porém, tão fortes quanto as do passado. Se no passado as ameaças partiam tanto da sociedade como do próprio Estado escravagista, agora essas partem também de dentro da própria comunidade religiosa. São os mercenários do candomblé, são os que vendem e deturpam parte dos rituais religiosos, os que copiam os cânticos e as rezas e os transformam em espetáculos musicais para o teatro e para o carnaval. São os que, a troco de 40 moedas, iniciam falsamente figuras de destaque da sociedade, as quais utilizam o que percebem dentro da comunidade para falsos escritos em nome da cultura. Ser ético é respeitar os costumes do outro e fazer respeitar o do um, o seu próprio. Dentro do candomblé, essa afirmação ganha uma dimensão muito maior do que se possa imaginar. Muito maior e mais nobre, pois ela nos conduz ao respeito às diversidades, e respeitar o diverso é o caminho para a convivência universal. Isso aqui foi construído pelo nosso irmão Joaquim. Você não presta. Na realidade, é uma homenagem muito boa ao meu amigo Roberto ter lembrado. Esse é um artigo que eu escrevi há uns 5 ou 6 anos atrás, muito preocupado, como sempre fui, pela ética do candomblé, e eu não me lembrava mais. Mas quando chegou na metade do texto, eu já me identifiquei, sabia que era o meu artigo. E ali diz uma coisa interessante: os mercenários do candomblé, aqueles que estão vivendo única e exclusivamente da sua postura de orixá, ou Egum, até Rogério e Tatos também estão fazendo uma coisa. Numa ocasião, há um ano ou 2 atrás, eu sou do terreiro do Bogum. A gente faz no encerramento das nossas festas, uma vez por ano, lá no quintal, fazendo o Bagé para o Muru. E eu cheguei mais tarde, já o pessoal estava tudo arrumado, servindo já, como se deve servir. Como nós servimos, como deve, eu não sei se deve ou não deve, como nós servimos, não vou me arriscar, me mexer com os outros. E tinha um rapaz muito entusiasmado, mas ele sozinho fazia bolo: ô Bagé, Jambó, ô Bagé, Jambó, ale, Jambó. Ele gritava tanto que me chamou a atenção. Poxa, quem é esse rapaz? Com identidade, cabeludo, camisa esporte. Acabou a cerimônia, a gente fez o que tinha que fazer, recolhemos tudo e eu fui para casa. Umas 3 semanas depois eu vi o mesmo rapaz com um conjunto musical cantando a mesma canção. Eu disse: foi por isso que ele estava tão entusiasmado cantando. Ele decorou tudo e compôs, fez uma composição. Aí nos dias que todo mundo conhece aí, cantando o seu Lubagé de Ombó.
viver da cultura alheia, viver dos experimentos alheios, não é isso correto, a gente não pode proibir. Um outro momento eu fui na internet, eu vi um senhor de São Paulo, eu leio alguns artigos aí, e me chamou a atenção que ele dizia, Xoroquê, Ogum ou Exu, e aí falava um monte de coisas, de porcarias. Eu não me interesso muito em responder essas coisas. O Xoroquê é um indivíduo da minha nação? Eu respondi, questionei as bobagens que ele tinha falado, e ele simplesmente respondeu o seguinte, Ogano, Abagigano, eu estou ganhando meu dinheirinho, me deixe sossegado. Teve descaramento de dizer que estava ganhando dinheirinho dele e deixar ele sossegado. E a questão de Xoroquê ficou no ar, as pessoas não souberam, que eu não escrevi nada a respeito, só contestei o que ele dizia. E por aí vai, o candomblé fica cada vez mais desmerecido, desacreditado, e disso se aproveitam os evangélicos, e a gente deixa a brecha para que eles se aproveitem dessas coisas, e ficamos chateados porque eles depois pisam na cabeça da gente. Mas a maioria das coisas que eles alegam, a gente permite. A gente deixa espaço para que eles critiquem, que eles briguem, que eles nos chamem de endemoniados. Quarto encontro de Ogés, Ogãs e Tatas e o 9º aniversário da Irmandade de Ciobá. Mais um ano de luta que se passou, que agora é o momento de comemorar tudo que foi conquistado por toda a Irmandade e de pensar em novos desafios, novos caminhos, não é isso? Desafios realmente prementes, porque nós precisamos não só fazer com que o axé de um modo geral estejam unidos, como que ter muito cuidado com a rapaziada que está chegando, que é uma preocupação muito grande da Irmandade. O que é que você diria nesse momento assim de comemoração também? Uma mensagem que você poderia deixar? Porque a luta ela é constante e nós levamos o ano inteiro lutando para que um momento como este seja de confraternização, onde cada um de nós demonstremos o carinho, o respeito e a união de um modo geral. Uma boa sensação de poder participar, poder conviver com o pessoal do Ciobá, com os meus irmãos de diversas nações, certo? Diversas culturas, e me sinto muito honrado. É uma troca de cultura pelas diversas nações, troca de cultura ou melhor, aprendizagem por novos, na convivência com outras pessoas, com outros ogãs mais velhos, mais aprofundados no segredo do candomblé. Tudo positivo, na medida do possível, né? Que a gente nem sempre depende de nós mesmos, depende de algumas autoridades, mas foi de êxito realmente. Nós estamos aqui para orientá-los, para realmente deixar apto as nossas demandas. Ele é o sustentato do candomblé, ele é o pilar do candomblé. Não quero só agradecer a presença de vocês e pedir que nos acompanhem, que nós precisamos muito de vocês. Faço parte da Remas e também sou o mais novo irmão Ciobá, né? Estar aqui é uma emoção muito grande. Essa organização é uma organização que eu muito queria estar participando e recebi o convite, passei pelo processo todo e agora estou tendo a alegria de estar entre os irmãos Ciobá, né? Esse momento que a diversidade, que é uma coisa boa, a gente está vivendo uma diversidade no país, mas também que traz outras influências, principalmente os mais novos no axé, que acham que muitas vezes pode adiantar processos e que não pode, né? Então a Ciobá tem essa característica de lembrar, né, se comportar como tal e lembrar que os processos precisam ser vividos à sua época, né? E os mais velhos precisam ser respeitados. Então, a Ciobá, nesse 9º aniversário e 4º encontro de Ogés, Ogãs e Tatas, ele mantém a sua proposta inicial de uma reeducação dos nossos irmãos Ogãs, Ogés e Tatas, que com a evolução, né, eles
estão fugindo um pouco da questão religiosa, da questão do compromisso com os terreiros, com as mães e os pais, as pessoas que são os zeladores de santo dos terreiros. Então é bom que eles retomem isso e sigam a orientação religiosa. Não se pode viver sem uma orientação religiosa dos nossos mais velhos, dos nossos mestres, das nossas mães e pais de santo. Então a CEOBAR surge com esse objetivo de reeducação, que a palavra de ordem da CEOBAR realmente é a reeducação do nosso povo de axé. Portanto, a gente continua nisso, estamos fazendo visitas a vários terreiros, estamos promovendo palestra com o tema da reeducação e do empoderamento. Estamos também preocupados com essa questão. E a CEOBAR vem fazendo isso com uma eficácia muito grande, uma eficácia que nos deixa felizes e com a credibilidade que o povo de santo está tendo na gente, porque é um trabalho sério, não quer dizer que a CEOBAR vá interferir na questão interna dos terreiros, jamais a CEOBAR vai fazer isso. Isso cabe aos membros de cada terreiro. A preocupação da CEOBAR é exatamente o procedimento que alguns ministros do Candomblé, que são José, Ogãs e Tatas, estão tendo dentro e fora dos terreiros. Nós somos homens escolhidos por Orixá e temos compromisso com o Orixá e com a ancestralidade e temos que ter uma postura de homem de Candomblé. Essa é a proposta da CEOBAR e eu fico feliz por vocês estarem aqui e vamos comemorar junto o aniversário da CEOBAR. Axé, fique em paz. Eu disse antes que eu aprendi muito, não é? E assim, normalmente é aniversário você que recebe o presente, né? E eu acho que hoje essa plateia aqui foi agraciada, né, pelas palavras do Tata Enquice, da professora Ieda, dos comentários do Ogã Everaldo. Fantástico, né? Porque serviu para esclarecer, para quem sabia, quem conhece, ampliar os seus conhecimentos, né? Para mim foi uma honra, né? Eu acho que a CEOBAR está num caminho, né, desse de estabelecer diálogo, né, ir para dentro, né, porque às vezes a gente pensa que sabe tudo e é importante você ter pessoas da própria religião cumprindo a sua função, seu papel, né, que eu vou colocar aqui, que eles me permitam, entre aspas aqui, supervisionar, mas eu acho que zelar, né, porque isso também não surge do nada, né, isso surge com essa missão que é de honrar, defender e preservar a nossa religiosidade. Eu só posso desejar longa vida porque nós temos embates, né? E o que depender do nosso mandato, nós vamos colocar à disposição para apoiar, para trocar, para aprender. E eu não sou nem convidado, eu sou convocado. Me convoque que eu venho, eu digo longa vida à Irmandade de CEOBAR, porque é isso que nós precisamos até também para poder estabelecer esse link, esse elo com a nossa juventude, né? Porque eu aprendi que na religiosidade de matriz africana, sem criança e sem velho, não tem religião, né? Então você precisa ter início e continuidade. Então, longa vida, eu acho que eles estão de parabéns, né? Desejo muitos anos de vida, de saúde aos seus integrantes e de iluminação, né? Que possa continuar jogando luzes, né? E podendo estabelecer esse diálogo entre as diversas casas que compõem essa imensa nação, né? Que é a religiosidade afro-brasileira. Na realidade, a hipótese de ensinar e de se tornar a entidade mais sábia do conjunto não é verdade. Nós pretendemos sempre conversar com as pessoas. Através da conversa, a gente adquire mais experiência e descobre quais são as falhas que precisam ser revisadas. Nós fundamos aqui a Roda de Terreiros. E nessa Roda de Terreiros a gente vai conversar com as pessoas da comunidade, com outras comunidades que se juntam a nós, aquela visitada. E a CEOBAR é isso, a missão da CEOBAR é essa, tentar desmistificar determinados mitos e fazer com que as pessoas entendam que religião afro-brasileira é coisa séria, é muito séria. Candomblé é coisa séria. Ela não deve ser vista, o candomblé não deve ser visto como meio de vida, no primeiro momento, não deve ser visto também como a salvação do mundo, não é bem assim, mas tem pessoas que estão fazendo essas ideias proliferarem. E isso não é bom para a gente, não é bom para a cultura religiosa, não é bom para ninguém.
Eu não sei como é que a gente vai continuar fazendo esse trabalho, mas a vontade é muito grande de continuar. E as pessoas novas que estão sendo admitidas é exatamente para reforçar a nossa vontade. Porque chega um momento que a gente começa a ficar desacreditando se nós poderemos ou não continuar. Aí as pessoas novas injetam uma nova força, uma nova visão das coisas. E com essas 5 pessoas que entraram esse ano, a gente pretende renovar, buscar outras formas de ação, de atitudes que talvez completem a nossa missão, que é de fortalecer, de tentar defender, valorizar a religião afro-brasileira, porque foi a religião que nós nascemos cultivando e morreremos com ela. Fui convidado para poder participar desse evento aqui no Ciobá, uma entidade que eu respeito pela seriedade, como conduz a defesa das nossas tradições, sem nenhum exagero, sem nenhum tipo de preconceito, mas única e exclusivamente querendo preservar aquilo que é nosso e que estão deturpando de tudo quanto é jeito. Então, eu fazer parte, eu ser convidado para isso, primeiro, para mim é um sinônimo de respeito a tudo aquilo que eu defendo. E fico feliz por isso, de saber que eu tenho essa visibilidade. E que realmente é verdade. Eu acho que a tradição que a gente recebeu é uma tradição que custou a vida e o sofrimento de muita gente. Então, eu não tenho o direito de 300, 400 anos depois eu entrar numa tradição milenar como essa e fazer as coisas a meu bel prazer. A vida é dinâmica, o candomblé é dinâmico como a vida, mas nós precisamos hoje nos ater a buscar o equilíbrio entre tradição e contemporaneidade, sem que uma coisa invalide a outra. Então, eu acho que é isso que eu vou falar sobre tradição. Estou tendo o orgulho de estar na mesa com a minha orientadora, que é a professora da Pessoa de Castro. Não acho que o caminho de todos sejam a academia, mas pelo menos que o Inquice, que o Orixá, que o Vodun instrumentalize cada filho de uma forma para que possa lutar em defesa das tradições que a gente acredita e está vivo aqui esse tempo todo. Respeitem a tradição do candomblé, não vulgarizem, não banalizem. Se a pessoa for a uma casa de candomblé, quer ter certeza, vai ver a história daquela casa, porque é isso que faz a diferença. Você não pode fazer santo na minha casa porque você é minha amiga. Eu posso ser um amigo, gostar muito de você, mas a sua espiritualidade é uma coisa e a minha é outra. Se estiverem no mesmo caminho, que ótimo. Mas você precisa saber quem eu sou, de onde eu vim, qual é a minha origem, para que você possa fortalecer aquele segmento. E hoje as pessoas fazem as coisas ao bel prazer. Eu posso dizer a você que eu abri um terreiro de candomblé, abri não é uma casa de comércio, mas eu fundei um terreiro com 21 anos de iniciado. Hoje as pessoas nem estão, e aí é isso que preocupa, porque não tem tempo de aprender. E o candomblé, meu filho, você tem que ter tempo para tudo, imprescindivelmente de aprender. E há cerca de 40 anos eu transito entre o Brasil, o Caribe e a África, estudando essa questão das línguas africanas que ficaram no Brasil, sobretudo aquelas da linguagem cultural, e a participação desses falantes africanos na construção desse português que nós falamos do Brasil. Eu me senti muito honrada ao receber esse convite e temerosa também, porque a minha fala é uma fala acadêmica, não é uma fala religiosa, mas eu vou tentar compactuar a fala acadêmica com a fala religiosa e mostrar que a tradição, que toda a tradição, e sobretudo a tradição do candomblé, que é um processo social como outro qualquer, uma religião como outro qualquer, ela não pode ser engessada. Tem um momento que ela tem de receber também novos aportes a fim de continuar viva, continuar vibrando e viva e preservar essa essência da tradição. É o que eu chamo de um tempo espiralar que o candomblé tem. Quer dizer, no momento que vai se renovando, mas ao mesmo tempo vai continuando, preservando a sua essência para continuar a ser o que é e o que sempre foi e o que sempre será.
conhecer, você não vai deixar. O cara pagava metas, agora não quer dizer por isso. E a dele me aguardando, no final da frente eu fiz uma entregar. Beber demais, comer de tudo, descer sozinho, que eu não consegui salgadinho. Um pedaço de bolo e o refrigerante estava na mão do aniversário. Fez a criança chorar.
Obrigado, gente. Até o ano que vem.